E se o fundo imobiliário quebrar, o que é que vai acontecer com o seu investimento? É isso que eu vou falar nesse vídeo. Então acompanha aí até o final para você não perder nada. O último vídeo do ano, tá? Então já peço aqui a sua ajuda para você deixar o like aqui nesse vídeo pra gente fechar com chave de ouro, tá? Bater uma meta aí de 15 likes, tá? Então ajuda aí, valeu, é nóis. E é o seguinte, eu aposto que todo investidor de fundo imobiliário já se perguntou, né? O fundo imobiliário ele pode quebrar? E se o fundo imobiliário quebrar, o que é que acontece com o meu investimento? Então eu fiz esse vídeo aqui para ajudar. Antes de tudo é o seguinte, ó, você tem que entender que todo investimento tem risco, tá? Se fulano chegou e ofereceu um investimento para você que não tem risco, pode ficar desconfiado. Porque até o Tesouro Direto, que é tido aí como o investimento mais seguro do país, ele tem um risco. O risco dele é o país dar um calote na dívida interna. Claro, é um risco muito grande, é um risco difícil de acontecer, mas você tem que entender que existe risco, tá? Se um país chegar a dar um calote na dívida interna, já era. O país pode chamar um padre para rezar a missa que já era, tá? Tanto é que a Argentina, a gente vê a Argentina tá difícil e tudo mais, a Argentina, ela nunca deu um calote na dívida interna. Ela já deu na dívida externa, né? Se eu não me engano, já foram 9 em 2020, ia dar uma décima ali, já estava previsto, mas parece que não aconteceu. Mas a Argentina, ela nunca deu um calote na dívida interna, tá? Porque ela sabe que se der, já era. Então entenda, todo investimento tem risco. Mas antes da gente seguir, eu quero dizer que nesse canal eu falo de investimentos, eu repasso meu conhecimento sobre o mercado financeiro, tá? Então, se você tem interesse e gosta desse tipo de conteúdo, eu peço aqui para você se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo. Mas agora voltando aqui para os fundos imobiliários, é o seguinte, para um fundo imobiliário chegar a falir, é difícil, tá? É difícil, mas não é impossível. Eu digo isso porque basicamente para um fundo falir, ele vai ter ali basicamente 3 pontos que vai auxiliar, dar uma segurança maior para o fundo. Que é o seguinte, por exemplo, digamos que tem um fundo imobiliário que é monoativo, ou seja, só tem um imóvel no portfólio. E aí digamos que acontece alguma coisa com esse imóvel e ele está desalugado. Então quando está desalugado, não vai ter aquela renda entrando do fundo, tá? Eu sei, ficou mal, mas vamos lá. Não vai ter aquela renda vindo, tá? Então não tem aquela renda, mas o imóvel vai ter despesa, o fundo também vai ter despesa, tá? Então, para auxiliar nisso, vai entrar o primeiro ponto, que é caixa. O fundo imobiliário, ele vai usar o dinheiro que ele tem em caixa para honrar essas despesas aí com o fundo e com o imóvel. E aí, quando acabar esse caixa, vai entrar o segundo ponto, que seria emitir novas cotas. O fundo imobiliário ele vai emitir novas cotas e aí com essa nova emissão vai entrar um dinheiro ali no fundo. E aí o fundo ele vai usar esse novo dinheiro em caixa para honrar novamente as despesas que ele tem, beleza? Ou então, ao invés disso, ele pode simplesmente vender os ativos que ele tem no portfólio. Que aí ele vai vender os imóveis, vai ter dinheiro e vai pagar novamente aí as despesas do fundo. Mas é o seguinte, isso pode mudar de fundo para fundo, tá? Mas a grande maioria vai utilizar isso que eu te falei. Tanto é que eu vou exemplificar aqui com um exemplo do XPML11, beleza? A gente vem aqui no Google e coloca regulamento XPML11, vai clicar nesse primeiro aqui, que vai entrar nesse site aqui, a gente vai escolher esse documento e aí vai pedir para baixar, você vai baixar e vai abrir o arquivo, beleza? Que no caso eu já abri aqui, que é esse aqui, ó. E esse regulamento nada mais é do que vai dizer como o fundo imobiliário ele vai se comportar, como ele vai funcionar e tudo mais, tá? Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte, ó. Eu vou descer até esse ponto aqui. Esse ponto aqui, ó, 20.5, que resumidamente vai dizer que o fundo imobiliário, quando acabar o caixa, ele vai fazer uma assembleia, que é uma convocação com todos os cotistas, para decidir o que é que vai fazer, tá certo? E aí, esse ponto aqui, 20.5.1, ele vai falar da alternativa de emitir novas cotas e também vender ativos do portfólio do fundo. E se mesmo após tudo isso não resolver o problema do fundo, eles vão convocar uma assembleia para pedir que os investidores coloquem dinheiro no fundo. Claro, vão apenas pedir, não vão obrigar você a fazer nada, beleza? E aí digamos que acontece do gestor do fundo imobiliário ou então do administrador do fundo imobiliário vier a falir, isso não vai interferir no fundo, tá? Isso basicamente não vai interferir, como eu acabei de dizer, porque o fundo imobiliário ele tem um CNPJ separado. Então é como se fosse uma empresa separado dessas, tá? Então digamos que administrador ou então gestor veio a falir, qualquer um dos dois, vão convocar uma assembleia para decidir quem pode ser o novo gestor ou o novo administrador. E isso que eu acabei de dizer está de acordo com a lei 8668, tá? Que é essa bonitona aqui, ó. Que a gente vê aqui no artigo 7, que está selecionado, ele vai dizer o seguinte, ó.
os bens e direitos integrantes do patrimônio do fundo imobiliário, tá? Em especial os bens imóveis mantidos sob a propriedade fiduciária da instituição administradora, bem como seus frutos e rendimentos, ativos, rendimentos e tudo mais do fundo imobiliário, tá? Não se comunicam com o patrimônio desta, ou seja, do administrador ou do gestor. Então, se vier a falir, não vai tomar bens e nada do fundo ali, beleza? Mas espera aí que já vou falar sobre os fundos de papéis, beleza? Eu só quero deixar uma dica aqui. Digamos que você vai comprar algum fundo imobiliário de tijolo, eu aconselho aí você a escolher fundos imobiliários que têm vários ativos no portfólio. Isso porque, digamos, aconteceu algum problema em um deles, vão ter os outros para dar uma segurança ali no fundo imobiliário, tá? Porque já se for um monoinquilino, se der problema, já era e vai para esses 3 pontos aí que eu te falei, beleza? Já os fundos imobiliários de papel são um pouco diferentes, tá? Isso basicamente porque um fundo de papel, ele vai investir em CRIs de diferentes empresas e de diferentes taxas de rendimento, beleza? E um CRI, resumidamente aí, seria o empréstimo. O fundo imobiliário, ele vai pegar parte do seu patrimônio e vai emprestar para aquela empresa vai devolver esse dinheiro com juros e, além disso, vai deixar uma coisa como garantia caso a empresa venha a quebrar, beleza? E aí, digamos que o fundo imobiliário emprestou dinheiro à empresa, a empresa quebrou, então o fundo imobiliário ele vai acionar a securitizadora, vai pegar ali o que a empresa deixou de garantia, vai pegar aquilo, vai vender e o dinheiro que conseguir vai colocar no patrimônio do fundo, tá? E aí, um fundo de papel que tem diversos CRIs de diversas empresas, é difícil aí todas elas chegarem a quebrar, tá? E mesmo se quebrar, vai acionar a securitizadora, vai pegar, vai vender e colocar no patrimônio do fundo, beleza? Então, basicamente, esse foi o vídeo. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curte esse vídeo aqui e se inscreve no canal. E é isso. Obrigado. Até o próximo.